Então vamos continuar no 1234, a mistagogia da celebração. Só lembrando, essa palavra é esquisita, né? Tudo que, tudo que tiver esse gogia, né? Pedagogia, mistagogia, vem do verbo grego que quer dizer conduzir, certo? O pedagogo é o que conduz a criança. Pede, em grego, pedos, criança, né? Então, o pedagogo é o que conduz a criança. Era um escravo que tinha na época da Roma Antiga, na Grécia Antiga, em Roma mesmo. A Roma dominou a Grécia, certo? A Grécia é mais antiga, desenvolveu filosofia, não sei o que, não sei o que. Aí lá na frente, Roma militarmente tomou a Grécia. E pegou esse pessoal super inteligente lá da Grécia, trouxe para Roma para aprender deles. Os romanos, que eram melhores na guerra e na administração, parte do direito e tudo isso, perceberam que culturalmente os gregos eram muito superiores. Então, eles importaram esse pessoal para Roma, muitos como escravos, né? Ou então mandavam os filhos, né, os mais ricos de Roma mandavam seus filhos estudar em Atenas, né, para aprender a filosofia grega, etc. E esses escravos muitas vezes eram denominados, assim, assumiam essa função de pedagogo. Uma pessoa rica comprava um escravo inteligente lá da Grécia, que perdeu a guerra, né? Era escravo, mas era muito inteligente. Então ele pegava e botava aquele escravo para ser o tutor dos seus filhos, e ensinar desde de ler e aprender as primeiras ciências com esses pedagogos. Então esses pedagogos eram tutores que levavam essas crianças para o aprendizado, levavam para as escolas, etc. Então, foi daí que surgiu essa palavra. E mista é de mistério, né? É uma palavra grega também que quer dizer algo sobre o qual a gente não pode falar, ou não tem a capacidade de falar sobre aquela coisa. Mistério é isso. Mistério quer dizer meio que fechar os lábios, é mais ou menos isso que significa a palavra mistério. Então, a mistagogia é meio que a condução em direção ao mistério, né? É mais ou menos isso que quer dizer essa palavra, né? A mistagogia da celebração, 1234. O sentido e a graça do sacramento do batismo aparecem claramente nos ritos da sua celebração, seguindo com a participação atenta os gestos e as palavras desta celebração. Os fiéis são iniciados nas riquezas que este sacramento significa e realiza em cada novo batizado. Então, aqui ele está dizendo que o rito do batismo, né, a celebração do batismo na igreja, né, ele tem uma série de uma cerimônia, vamos dizer assim, né, uma série de atos e palavras e sequência. E se a gente estiver atento aos gestos e às palavras desta celebração, os fiéis são iniciados nas riquezas que este sacramento significa. Então, toda aquela simbologia da água, do óleo, da vela, as orações que o padre faz, as leituras que são feitas naquele momento ali, tudo isso, como tudo na igreja, né? Se a gente estiver atento a isso aí, a gente não estiver só se lembrando da foto do menino, de ajeitar a roupa do menino, de o menino estar chorando e lá vai a confusão e teimando, o marido teimando com a mulher, porque o menino está chorando e não devia ter marcado o negócio de batizado, porque esse menino é muito pequeno, confusão que a gente vê todo tempo, né? É, isso. Se a gente prestar atenção à cerimônia, tudo, como tudo que tem na igreja, existe uma riqueza enorme ali por trás, né? E o máximo disso que a gente percebe é na missa que a gente vai ter a oportunidade de conversar melhor daqui a alguns encontros, né? Quando a gente entrar na Eucaristia. E aí o catecismo vai meio que passar um passo a passo dessa celebração do batismo, como é que ela é feita, né? 1235, o sinal da cruz. O sinal da cruz, no princípio da celebração, manifesta a marca de Cristo impressa naquele que vai passar a pertencer-lhe. E significa a graça da redenção que Cristo nos adquiriu pela sua cruz, né? O sinal da cruz, né? Esse sinal da cruz que a gente faz, ele é muito antigo, né? Muito antigo. Acho que já antes de Santo Agostinho já tem relatos do sinal da cruz. Ele é feito de várias formas diferentes, né? Assim, tem outras
outras, né, outras igrejas, né? Esses outros ritos que são reconhecidos pelo rito católico, né? Esses ritos orientais, né? Muitas vezes eles fazem o sinal da cruz de outra forma. Tem uns que fazem com os 3 dedos unidos, tem outros que fazem com a mão fechada para representar as 5 chagas de Cristo. Enfim, é um símbolo antigo que começaram a fazer desde os primeiros tempos do cristianismo, já reconhecendo que, como diz no Ângelus, né? A glória da ressurreição nos foi alcançada pela sua paixão e cruz. É assim que diz o Ângelus, né? Aquela oração do Ângelus. E desde muito cedo os cristãos reconheceram isso e passaram a desenvolver esse sinal da cruz, né? 1236, o anúncio da palavra. O anúncio da palavra de Deus ilumina com a verdade revelada os candidatos e a assembleia e suscita a resposta da fé, inseparável do batismo. Na verdade, o batismo é, de modo particular, o sacramento da fé, uma vez que é a entrada sacramental na vida da fé. Eu não sei como é que está, eu não lembro exatamente na sequência, mais para frente, mas uma das coisas que acontece no batismo é a infusão, né, da parte de Deus da virtude da fé, né, a virtude teologal da fé. Se o batismo é feito na criança, né, aquela criança vai ter aquela fé em semente plantada na sua alma, né, uma modificação na sua alma, e aquela alma vai ser um terreno que vai ser preparado para desenvolver aquela fé, né? Se for no adulto, né, após os 7 anos de idade, 7, 8 anos, já deve ser feita a catequese, né, para que conscientemente aquela pessoa, o catecúmeno, né, entenda o que é que ele está crendo, né, está tendo que crer, para professar aquela fé de forma totalmente consciente, né? Já que a fé, como a gente diz, é uma resposta, né? É uma resposta que a gente dá ao chamado de Deus, né? Mas é como São Paulo diz, né? Em algum lugar lá, que eu não vou lembrar, ele diz, né? Que sem a graça, né? Sem o Espírito, nem dizer Jesus é o Senhor, a gente poderia fazer se não fosse pela graça, né? Então, esse é um das virtudes que são infundidas na nossa alma na hora do batismo, né? Além da esperança, além da caridade, além dos dons do Espírito Santo, além das virtudes infusas, né? Isso aí eu acho que a gente vai ter como a gente desenvolver um pouquinho mais na frente. Mas o fato é que o batismo é a porta de entrada, né? Porta de entrada. Então ele é conhecido como sacramento da fé. 1237. Os exorcismos e a profissão de fé. E porque o batismo significa a libertação do pecado e do diabo, seu instigador, pronuncia-se sobre o candidato um ou vários exorcismos. Ele é ungido com o óleo dos catecúmenos, ou então o celebrante impõe-lhe a mão e ele renuncia expressamente a Satanás. Assim preparado, pode professar a fé da igreja, a qual será confiado pelo batismo. Então, se a gente for lembrar, todos nós já participamos de batizados, né? Antes do padre perguntar se a gente, né, aquelas perguntas, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, não sei o quê. Creio, né? Creio no Espírito, em Jesus Cristo, único Filho, etc. Creio, né? Antes disso, tem essa parte dos exorcismos, né? Renuncia ao diabo, não sei o que, renuncio, né? A resposta que o catecúmeno tem que dar, né? Renuncia ao pecado, renuncio. Então, é a fase da celebração que são feitos esses exorcismos, ou seja, é meio que fazendo com que o candidato, né, primeiro renuncie a Satanás e a tudo que ele instiga na gente, né, para depois, com esse terreno limpo, você poder professar, creio, creio e creio, né, nas outras respostas. 1238. A água batismal. A água batismal é então consagrada por uma oração de epiclese, ou no próprio momento, ou na vigília pascal. A igreja pede a Deus que, pelo seu Filho, o poder do Espírito desça sobre esta água, para que os que nela forem batizados nasçam da água e do Espírito. Né? Então, epiclese é aquele tipo de oração que a gente viu em outro momento, é a mesma coisa. Né? Epi é de cima, desde cima. Então, o bispo é o episcopos.
A palavra bispo vem de episcopos. Episcopos é o epi, ou seja, de cima, e scopos é do verbo escopia, né? Que é ver, né? Então, o bispo é o que vê de cima, é o supervisor, é quem vê por cima a igreja e organiza as coisas, né? Supervisiona, né? Super acima, né? Visionar, ver, né? Então é a mesma coisa. Supervisionar vem do latim e episcopos vem do grego. Epi, ou seja, de cima. Eclese vem do verbo kalein, que quer dizer chamar. Chamar, né? Então, a oração da epiclese quer dizer chamar desde cima o Espírito sobre aquela água. É a mesma oração que na hora da oração eucarística o padre faz, né? A gente viu isso na outra vez. A epiclese na oração eucarística é aquele momento que o padre diz lá, né? Enviai, Senhor, o vosso Espírito sobre estas oferendas e tal. Ele está com as mãos aqui em cima das oferendas e ele pede ao Pai que envie o Espírito para que aquelas oferendas se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, toda vez que a gente vê esse nome epiclese, é uma oração que se faz sobre alguma coisa, pedindo ao Espírito Santo para fazer algo sobre aquela coisa. Nesse caso aqui, a água batismal, né? Então, o padre pede ao Pai que envie o Espírito para abençoar aquela água que vai ser utilizada no batizado, né? E essa citação, né, que nasçam da água e do Espírito, é daquele diálogo, né, de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de São João, né, que Jesus está explicando aquela história toda para Nicodemos. Nicodemos vai encontrar com Jesus de noite, né, e tal. E Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito, né, não terá a vida eterna, etc. Então essa citação foi tirada daqui, né? Certo. 1239. Qualquer hora pode parar e perguntar alguma coisa, né? Certo? Segue-se o rito essencial do sacramento. O que é o rito essencial? Essencial é aquilo que sem o qual o sacramento não acontece. Então, todo sacramento tem um mínimo, né? Que chama a forma e a matéria, né? A matéria do batismo é a água e a forma é aquilo que falado e gesticulado confere a graça do sacramento naquele momento, né? Então, o rito essencial é o batismo propriamente dito, que significa e realiza a morte para o pecado e a entrada na vida da Santíssima Trindade, através da configuração com o mistério pascal de Cristo. O batismo é realizado do modo mais significativo pela tríplice imersão na água batismal, mas desde tempos antigos pode também ser conferido derramando por 3 vezes água sobre a cabeça do candidato. Então, o batismo, em essência, né, é mergulhar, né? Essa palavra também vem do grego, né? O verbo baptizei quer dizer mergulhar. Então, mergulhava-se o catecúmeno, né, 3 vezes, né? 1, 2, 3, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí está conferido o batismo, né? Mas, por diversas circunstâncias pastorais ou mesmo pragmáticas mesmo, foi se desenvolvendo outras formas de batismo. Existe o batismo por aspersão e existe esse nosso batismo aqui que é por infusão. Derramar 3 vezes a água na cabeça do... Aspersão é, é. Não sei se ainda é feito, não sei, mas existe essa modalidade, né? É, mas esse é o rito antigo, era assim, né? Inclusive tem catedrais antigas, ainda tem isso aí hoje, que tinham bom, por exemplo, tem aquela torre de Pisa, né? Aquela torre que é torta, pronto, ali em frente à igreja de São João Batista, lá em Pisa, né? Na Itália. E as igrejas, como essa daí, ela tem o batistério ao lado. Era outro prédio, era só para batismo. Por quê? Porque tinha uma piscina, não sei se essa especificamente tem, mas muitas dessas catedrais antigas ou basílicas antigas, né, grandes igrejas, tinham no batistério uma piscina mesmo, né? Inclusive tinha umas que tinham um formato tipo assim, uns batentes para o catecúmeno entrar e outro para sair do outro lado, simbolizando essa, né? Você mergulhava num sentido e saía no outro. Existia tudo isso aí, né? Só que tem uma série
problemas logísticos mesmo, né? Porque é exato. E outra, né? Teve épocas no início que os batizados eram batizados sem roupa, totalmente sem roupa. Aí por isso que existiam as diaconisas que ajudavam nesses ritos com mulheres, né? Para facilitar a vida dos sacerdotes e tudo mais. Tudo isso aí existiu, né? Com o tempo, como tudo na igreja, a igreja foi discernindo os melhores caminhos mais práticos, né? Isso aí dá para você fazer com uma, duas, três, 10 pessoas, né? Só que a igreja foi crescendo, florescendo, e em lugares que não tinha essa abundância de água, por exemplo, né? E foi se mudando, não é mudando a essência da coisa, porque a essência é a forma e a matéria. Tem a água e tem o sacerdote para proferir aquelas palavras, pode ser feito de outras formas, né? Inclusive, hoje se faz de várias outras formas, né? Por exemplo, em situações de emergência, né? Em hospitais, você pode batizar com água destilada, né? A criança e tudo mais, com algodão, né? E tudo. Só que ali não é o sacramento de novo, né? Só mas aquilo ali é uma expressão. Sempre que tem aqueles momentos durante o ano, né? Alguns episódios tem. Eu não sei se é na festa do batismo do Senhor, por aí. Tem uns 3 ou 4 momentos. É, logo geralmente no começo, né? Ele vai e passa toda. Exatamente. Até o Padre Diogo, né? Pessoal, se não cair um pingo em vocês, valeu também, né? Pessoal, não venha depois da missa pedir para eu. Então vai gente pedir ainda, né? Coitado, pobre Padre Diogo. Muito. Não, aí pronto, aí tem uns abusos de todo jeito. Tinha um padre lá no Rio Grande do Norte, ano passado eu vi, né, que ele benzia um carro-pipa e ficava com um negócio no carro-pipa molhando o povo, né? Então, assim, aí ser humano é isso aí, né? Ser humano é isso aí, tem uso e tem abuso de todo jeito, né? Então a gente em frente, né? Pois é, a gente vai. Aí, assim, tem umas coisas interessantes também, porque a água benta é um sacramental, que chama, né? Como o terço, como aquelas medalhinhas que são abençoadas, né, em algum momento e viram um sacramental. E tem um curso do Padre Paulo Ricardo que ele explica que os sacramentos, né, ele tem a sua força por si só. Então, no momento em que um padre batiza uma pessoa, pode ser o padre pecador, pode ser o infeliz lá, desgraçado também, pecador, mas o batismo acontece, né? Pela força do próprio sacramento. Os sacramentais, o que confere a força de funcionamento dos sacramentais são as orações da igreja. Da igreja, que somos nós, e o resto, né? O que estão no purgatório, o que estão na igreja triunfante, etc. Então, aí até ele dá esse exemplo, né? O Padre Paulo diz assim que existem muitos relatos de padres exorcistas idosos, né? Padres idosos que, tipo, 70, 80 anos atrás, eles diziam que era muito mais fácil você exorcizar uma pessoa que estava sob uma possessão, alguma coisa desse tipo, do que no presente momento. Por quê? Porque de repente a igreja está em crise, uma crise de fé, divisão interna, confusão, de tudo para. Né? Então, se a igreja passa por um mau momento, os sacramentais perdem um pouco da sua eficácia. O que confere a força a esses sacramentais, essa água benta, etc., a água benta por si só, né? É a parte da igreja, o que nós fazemos aqui. Claro que é pela graça de Deus, né? Mas tem mais esse componente nosso do que os sacramentos. Os sacramentos é todos, né? Se o padre celebrar uma missa no pecado mortal, a missa acontece, a consagração acontece. Assim como os outros sacramentos, né? Mas os sacramentais têm essa particularidade, né? Tipo, eles não funcionam por si só. Não é uma coisa supersticiosa, né? Eu sair jogando água benta de qualquer jeito porque vai. Não é isso, né? Então depende, é uma ação exterior que depende da nossa
disposição. E no caso sacramental, de toda a igreja em conjunto, né? 1240. Na Igreja Latina, esta tríplice infusão é acompanhada pelas palavras do ministro. Fulano de tal, é o nome do cristão, né? Que vai ser batizado. Fulano, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A gente falou sobre isso, né, da outra vez. Tem que ter esse e, porque lá no Evangelho grego está lá, kai, K-A-I, K-A-I, que quer dizer i para nós, né? Que é uma conjunção aditiva, ou seja, são três frases que o paciente, que o celebrante fala, né? São três orações, três verbos. Fulano, três orações, né? Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então tem que ser assim, né? Nas liturgias orientais, estando o catecúmeno voltado para o Oriente, o sacerdote diz: o servo de Deus, fulano de tal, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a invocação de cada pessoa da Santíssima Trindade, mergulha-o e retira-o da água. No nosso caso é infunde, né? A cada vez que você fala, né? Isso aqui é a parte técnica, né? Assim, só para a gente ter um pouco mais de conhecimento do que é que está acontecendo ali, né? 1241. A unção com o santo crisma, óleo perfumado que foi consagrado pelo bispo, significa o dom do Espírito Santo ao novo batizado. Ele tornou-se cristão, quer dizer, ungido pelo Espírito Santo, incorporado em Cristo, que foi ungido sacerdote, profeta e rei. Então, esse crisma, né, é o óleo que o bispo consagra na missa de quinta-feira da Semana Santa, de manhã. Uma vez só a missa de quinta-feira de manhã, que o bispo celebra com todos os sacerdotes da diocese. Ele consagra esse óleo do crisma, o óleo da unção dos enfermos e o óleo dos catecúmenos. E esse óleo vai ser utilizado na celebração de crisma durante todo o ano em toda a diocese, né? E o simbolismo do óleo é aquela história, né? O óleo, ele penetra na pele, né? Ele não fica como a água que bate e sai, né? Fisicamente, o óleo, ele penetra na pele, né? Pois é, eu não sei a distinção exatamente, né? Mas acredito que sim. Não sei se é um outro óleo, não. 1242. Na liturgia das igrejas do Oriente, a unção pós-batismal é o sacramento da crismação, ou confirmação. Na liturgia romana, anuncia uma segunda unção com o santo crisma, que será dada pelo bispo. O sacramento da confirmação, que, por assim dizer, confirma e completa a unção batismal. Essas igrejas orientais são aqueles ritos, né, que a gente sempre fala aqui, que estão em comunhão com o Papa, mas são celebrados de forma diferente. Rito ambrosiano, rito copta, rito bizantino, rito alexandrino, tem vários. E muitas dessas igrejas celebram os três sacramentos na mesma hora: batismo, crisma e a primeira Eucaristia, né? No caso, num adulto, né? Ou acima de 7 anos de idade. Para a gente aqui é mais comum batizar, né? E o crisma ser num momento subsequente, né? Já que para nós não, já que o batismo é só a porta de entrada e o crisma já é uma coisa mais de fortalecimento, né? Então, se espera que exista tipo uma segunda catequese ou uma catequese mais profunda, né? Porque teoricamente a catequese do crisma, né, é mais aprofundada do que a catequese mais simples do batismo, que só quer que dá aqueles artigos mais iniciais que são necessários para a pessoa ser batizada, né? No crisma se aprofunda mais, como a gente está fazendo aqui, né? Uma coisa mais aprofundada para a gente solidificar a nossa fé, né? 1243. A veste branca simboliza que o batizado se revestiu de Cristo, ressuscitou com Cristo. A vela acesa no círio pascal significa que Cristo iluminou o neófito. Em Cristo, os batizados são a luz do mundo. O recém-batizado é agora um filho de Deus, no seu Filho único, e pode dizer a oração dos filhos de Deus, o Pai Nosso, né?
Então, a veste branca, né, aquela história, vai estar lá no Apocalipse, né, as vestes brancas alvejadas no sangue do Cordeiro. E a luz, né, também tem vários momentos nas Sagradas Escrituras que se fala da luz. A luz tem o simbolismo do conhecimento, da segurança, de você estar vendo que tá vendo o que está acontecendo, né? E tem a capacidade de aprender e de receber novos ensinamentos, né, por assim dizer. E essa vela é acesa no Círio Pascal no momento do batismo, né? 1244. Tornado filho de Deus, revestido da veste nupcial, o neófito é admitido ao banquete das núpcias do Cordeiro e recebe o alimento da vida nova, o corpo e sangue de Cristo. A Igreja Latina, que reserva o acesso à Sagrada Comunhão para aqueles que atingiram o uso da razão, exprime a abertura do batismo em relação à Eucaristia, aproximando do altar a criança recém-batizada para a oração do Pai Nosso. Então, a criança não tem acesso à comunhão, né? A criança que ainda não tem o uso da razão, né? E mais ou menos ali em torno dos 7 anos de idade, né? Deixa eu ver aqui. A gente vai ver isso melhor quando a gente for falar da Eucaristia, né? Porque a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, como a gente viu, acho que a gente viu no encontro passado, né? Todos os sacramentos se destinam à Eucaristia, né? Então a gente se batiza para poder um dia ter contato com a Eucaristia, né? A gente se confessa para nos limpar dos nossos pecados, para poder ter contato com a Eucaristia e assim todos os outros sacramentos, né? 1245. A celebração do batismo conclui-se com a bênção solene, quando, do batismo dos recém-nascidos, a bênção da mãe ocupa um lugar especial, né? Porque, aquela história, né? Para batizar a criança, pelo menos os pais e os padrinhos devem ter a fé, ter a disposição de ensinar aquela criança na fé católica, né? Então, a bênção se dirige mais à mãe e aos padrinhos também, né? Seção 4. Quem pode receber o batismo, né? Todo ser humano ainda não batizado e só ele é capaz de receber o batismo. Isso é o 1246. Ou seja, o batismo é só uma vez, né? Então, só quem pode receber o batismo é um ser humano que ainda não foi batizado, né? Parece óbvio para nós isso aí, né? Mas tem muitas igrejas que batizam, não sei quantas vezes, cada vez que você muda de igreja, aí você vai ser batizado de novo, e aquela confusão medonha. E o batismo é um só, né? 1247, o batismo dos adultos. Desde os princípios da Igreja, o batismo dos adultos é a situação mais corrente nas terras onde o anúncio do Evangelho ainda é recente. O catecumenato, ou seja, a preparação para o batismo, tem nesse caso um lugar importante. Tendo iniciação na fé e na vida cristã, deve dispor para o acolhimento do dom de Deus no batismo, confirmação e Eucaristia. Aquilo que a gente falou também na outra, né, no último encontro, né, que primeiro alguém fala para você, anuncia a palavra, né? Você crê naquilo ali, você se converte e depois é que você, né, tá apto para viver a vida da fé, né? Tem toda essa sequência aí, né? Então, quando a gente já tem a idade da razão, precisa desse caminho aí, né? 1248. O catecumenato, ou formação dos catecúmenos, tem por finalidade permitir a estes, em resposta à iniciativa divina e em união com uma comunidade eclesial, conduzir à maturidade, à sua conversão e à sua fé. Trata-se de uma formação e de uma aprendizagem de toda a vida cristã, mediante a qual os discípulos se unem com Cristo, seu Mestre. Por conseguinte, sejam os catecúmenos convenientemente iniciados no mistério da salvação, na prática dos costumes evangélicos e com ritos sagrados a celebrar em tempos sucessivos, sejam introduzidos na vida da fé, da liturgia e da caridade do povo de Deus. Quer dizer, ser inserido mesmo na vida cristã, né? Você é batizado para quê? Para você viver uma vida cristã seguindo os ensinamentos que Cristo nos deu, né? Seguindo os mandamentos, participar com a coletividade, com a comunidade eclesial, que
Jesus também não quis instituir uma igreja para cada pessoa. Aliás, né, igreja, mesma coisa, eclesia, né, que é chamar, né, uma convocação para reunião, né, chamar desde fora, né, de fora para dentro, né, e o batizado tem essa porta aberta para ele, né. Então tá aqui, né. Iniciado no mistério da salvação, ou seja, entender o que é que está acontecendo, prática dos costumes evangélicos, ou seja, cumprir com os ensinamentos, os ritos sagrados, celebrados de tempos em tempos, né, segundo o ano litúrgico, introduzido na fé da liturgia e da caridade do povo de Deus. Quer dizer, a nossa estrutura do catecismo, né? Primeira parte do catecismo, sempre se a gente tiver com os olhos abertos, lendo o catecismo, a gente está vendo que sempre os assuntos voltam à tona de forma diferente para que entre, nem que seja força na cabeça da gente, né? Introduzidos no mistério da salvação, primeira parte do catecismo. Estudamos o credo, os 12 artigos de fé. Celebração dos ritos sagrados, isso aqui que a gente está vendo agora, segunda parte do catecismo, os sacramentos. Prática dos costumes evangélicos, a terceira parte do catecismo, que a gente vai ver já já, que é, já já que eu digo assim, talvez daqui a uns 5 ou 6 anos, que é os 10 mandamentos, né? A vida moral, o que a gente deve fazer, já que nós professamos a fé cristã, né? E a caridade do povo de Deus, a vida de fé, que é o quê? A vida de oração, basicamente, que é a quarta parte do catecismo. Como é a vida de oração do cristão. Então, tá aqui de novo o resumo do catecismo. De vez em quando ele bota o resumo do catecismo de novo. Por quê? Não é porque é o resumo do catecismo, é porque o catecismo é a estrutura que a gente tem na nossa vida cristã. Fé, celebração, vida. Acreditei, dentro de mim, fé. Celebro aqui com o povo dentro da igreja para poder entender cada vez melhor e aprender melhor e receber a graça melhor, mais abundantemente. Ótimo. Para quê? Para sair da igreja e viver como um cristão. Para quê? Para estar em casa, rezar, para poder voltar para a celebração de novo e alimentar a minha fé. Quer dizer, são os 4 elementos essenciais da nossa vida de fé cristã, né? Não tem como tirar nenhum dessas partes, né? Então, é essencial que a gente termine esse catecismo aqui, que senão a gente vai ficar amputado de alguma coisa aqui, né, na nossa vida cristã. Muito bem, muito bem. Falta pouco, já passando da metade. Não, passando da metade ainda não. Dá. 1249. Os catecúmenos estão já unidos à igreja. Já são da casa de Cristo e não raro eles levam já uma vida de fé, de esperança e de caridade. A mãe igreja já os abraça como seus, com amor e solicitude. É aquela história que o Padre Marcos falou ali na última missa, né? A família, né? Quem está dentro da igreja, está dentro. Nem que seja para. Muito bem. Batismo das crianças, 1250. Nascidas com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, as crianças também têm necessidade do novo nascimento no batismo para serem libertas do poder das trevas e transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, a que todos os homens são chamados. A pura gratuidade da graça da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. Por isso, a igreja e os pais privariam a criança da graça inestimável de se tornar filho de Deus se não lhes conferissem o batismo pouco depois do seu nascimento. Então é isso, né? No começo é claro que os batizados eram adultos, né? Porque Jesus era adulto, morreu, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos que eram adultos, e os apóstolos iam falar para os adultos que estavam ali, para que aqueles adultos se convertessem, né? E suas casas, né? Então, várias vezes nos Atos dos Apóstolos, né? E o centurião se converteu com toda a sua casa, né? Naquela casa certamente tinha crianças. E foi batizado com toda a sua casa, né? Tem vários momentos desse aí nos Atos dos Apóstolos e outros momentos das Sagradas Escrituras, né? Então, com o tempo, né, vai se percebendo o que é dado com o batismo, né? Você vai entendendo, a igreja vai entendendo o que é dado no batismo e vai se discernindo também quais são as melhores, qual é a melhor forma de dar esse batismo, né? E a igreja percebeu que não podia negar. Como a gente tem fé que o batismo age por si só,
pelo seu próprio sacramento, e transforma a alma daquela criatura que está sendo batizada. Deixa aquela criatura com a fé em semente ali para que ela possa desenvolver. Então a gente sabe que apaga o pecado original, por outros momentos que a gente já viu também aqui, né? Então seria uma omissão da igreja se a igreja não oferecesse o batismo para essas crianças. Assim como é uma omissão dos pais, né? Que sabendo disso aqui, se omitam e posterguem, atrasem o batismo da criança. Por quê? Não, porque eu quero batizar só quando for. Isso aí eu digo olhando para mim mesmo, certo? Meu menino batizado com 1 ano, que aí faz um batizado de aniversário, porque o padrinho mora não sei aonde, porque não sei o quê, porque eu quero fazer uma festinha, porque não sei o quê, não sei o quê, né? Então, à medida que a gente vai tomando conhecimento, entendendo o que é isso, aí você vai mudando, né? Você vai, realmente, eu me omiti sem saber, né? Na época, e agora nascendo e batizando, né? Aí tem uns. Bom, isso aí também não tem. Quando é que é para batizar? Não tem esse dia, né? Não tem o dia certo, assim. Tem uns teólogos que dizem que é para batizar nas primeiras 2 semanas, tem outros que dizem que é no primeiro mês, certo? Então, tá com saúde para fazer, né? A mãe tem condição de ir para a igreja, né? O menino tá sadiozinho, tá tadinho. O padre tem condição de fazer o batizado, né? Pronto, faça, né? Se puder, assim, usar da prudência, né? A gente sabe quando é que termina a gravidez, normalmente, né? Ali pelos 9 meses está terminando. Então já vejo qual é a próxima turma de batismo, já inscreve o menino, nem nasceu ainda, já inscreve, fala com a Celinha, já bota o nome do menino na coisa lá e. Faz que ele só é tanto ele não poder estar no pago. Isso que importa, só vai ser cristão, né? Sim. Só que meio que depois a criança saiu do leite. Saiu, né? E, e é isso, né? Então, assim, existe um princípio teológico que me chama Ecclesia Supplex, que é a igreja supre qualquer obstáculo que não seja voluntariamente colocado, né? Eu queria batizar o meu menino, mas o padre viajou. O padre não pôde estar. Ou a Celinha não pôde estar, o nome do menino tá de férias. Ou não sei o quê, ou a mãe adoeceu, não interessa, né? Se não for por uma omissão deliberada, não, eu só quero batizar quando acontecer tal coisa, assim e tal. A igreja supre essas deficiências, né? Então, desde que não seja uma missão voluntária, né, e deliberada, não precisa também se desesperar, né? Porque existem outros, nas exceções existe o batismo de intenção, o batismo de desejo, né? Então, a gente, antes disso tudo aqui, do rito que foi escrito pela igreja, que é muito bom porque foi feito para aumentar a devoção da gente, a gente se sentir mais confortado mesmo, que nós somos seres humanos, precisamos de ver as coisas, de ouvir as coisas, né? Para que a gente tenha certeza, pelo menos a certeza moral de que a gente está fazendo certo. Antes disso, a gente crê na misericórdia de Deus, que é muito maior do que isso, né? Então, assim, não é também ficar com escrúpulo de que eu queria ter batizado a criança e não sei se foi batizado direito, não sei, né? Dá para ter uma calmazinha com essas coisas. 1251. Os pais cristãos reconhecerão que esta prática corresponde também ao seu papel de sustentar a vida que Deus lhes confiou. A semente foi plantada ali naquela criança, na alma daquela criança, com a fé, e agora cabe a nós fazermos a nossa parte para que aquela fé floresça, né? 1252. A prática de batizar as crianças é a tradição imemorial da Igreja, explicitamente atestada desde o século II. É, no entanto, bem possível que desde o princípio da pregação apostólica, quando casas inteiras receberam batismo, tenham se batizado também as crianças. A gente acabou de comentar aqui. 1253, o sacramento da fé. O batismo é o sacramento da fé, mas a fé tem necessidade da comunidade dos crentes. Só na fé da igreja é que cada um dos fiéis pode crer. A fé que se requer para o batismo não é uma fé perfeita, amadurecida, mas um princípio chamado a desenvolver-se.
Ao catecúmeno ou ao seu padrinho pergunta-se: que pedis à igreja de Deus? E ele responde: a fé. Então a gente já viu isso também em outro momento, né? Antes da minha fé individual, existe a fé da igreja. Então a gente recebe a fé pelos ouvidos, né? A gente ouve a palavra de Deus também, a gente já viu várias vezes essa sequência, né? Mas a fé não surge na gente do nada, né? Um belo momento eu agora tenho fé. Não, primeiro a gente recebe a fé para que essa fé seja nos dada individualmente a cada um de nós, né? Então a pergunta que é feita lá no rito do batismo, né? O que vós pedis à igreja, né? Vocês estão pedindo o que à igreja? A fé, né? Que é uma das virtudes concedidas no batismo para a criança ou para o catecúmeno, né? O crescimento da fé, 1254. Em todos os batizados, crianças ou adultos, a fé deve crescer depois do batismo. É por isso que a igreja celebra todos os anos, na vigília pascal, a renovação das promessas do batismo. A preparação para o batismo conduz apenas ao umbral da vida nova. O batismo é a fonte da vida nova em Cristo e onde jorra toda a vida cristã. Então, a fé é uma virtude. As virtudes crescem, né? Como qualquer outra virtude, né? Seja mais simples, a virtude humana. Aprender a tocar um instrumento musical. Você começa sem saber, vai aprendendo devagarzinho, daqui a pouco você vai melhorando naquilo ali. E a fé, que é uma virtude sobrenatural, também cresce, se ela for alimentada, né? E existem dois alimentos para a fé. A gente já viu isso aí também no começo dessa segunda parte. Os dois alimentos para a fé são os sacramentos, que aumentam a nossa fé, né? E a nossa vida de oração. São os dois alimentos que fazem crescer a fé e as outras virtudes, né? 1255. Para que a graça batismal possa desenvolver-se, é importante a ajuda dos pais. Esse também é o papel do padrinho ou madrinha, que devem ser pessoas de fé sólida, capazes e preparados para ajudar o novo batizado, criança ou adulto, no seu caminho da vida cristã. O seu munus, ou seja, o seu dever, a sua obrigação, é um verdadeiro ofício eclesial, ou seja, um trabalho de igreja. Né? Ofício é um trabalho, né? De igreja. Né? Toda a comunidade eclesial tem uma parte de responsabilidade no desenvolvimento e na defesa da graça recebida no batismo. Né? Claro, quanto mais perto da criança, maior a obrigação, ou do batizado. Né? Então, como é que os padrinhos e os pais protegem essa graça e fazem aumentar aquela graça, a fé naquela criança batizada? Vivendo a vida cristã, tendo uma vida sacramental, ensinando a nossa fé, dando bom exemplo, sendo bom cristão, de uma forma geral. E os outros também, né? Por quê? Porque se a gente vê os católicos, né, dando mau exemplo, a gente vai ficar naquela de sempre, né? Quer dizer que você está na igreja, mas está pior do que muita gente que está fora da igreja, né? Então, é por isso que o pecado, mesmo individual nosso, repercute em toda a igreja. Repercute em toda a igreja. Não só do ponto de vista material, que a gente vê, fulano de tal é um drogado, fulano de tal é um bandido, fulano de tal é um vagabundo, não interessa. Tudo bem, isso aí já escandaliza a gente. Se for né, quando acontece um escândalo com um padre, com uma pessoa de vida cristã, mas espiritualmente o pecado de cada um impacta na vida da igreja negativamente, como as nossas orações impactam positivamente na vida da igreja, que é um só corpo, né? 1256. Em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, desde que tenha a intenção requerida, pode batizar utilizando a forma batismal trinitária. Então, qualquer pessoa pode batizar, desde que ela saiba o que é que está se fazendo ali. Não é só derramar água dizendo as três, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. É com a intenção de fazer o que a igreja faz quando batiza aqui na igreja. Né? Da mesma forma que a missa, para ser válida, tem que ter um mínimo ali. Pelo menos o padre tem que ter a intenção de fazer aquilo que a igreja toda faz, como sempre fez. Né? Então, aquela pessoa que vai batizar pode ser um técnico de enfermagem, macumbeiro. Mas o pai ensinou, pelo amor de Deus, batiza aí meu filho que está morrendo e tal, desse jeito, que é como a igreja nossa faz. Então, aquele macumbeiro, se ele fizer, pensando, não, tudo bem, eu estou batizando, mas não estou batizando para um terreiro de macumba, não. Estou batizando como o pai daquele menino quer
e ser batizado, como é feito na igreja dele. Eu te batizo, fulaninho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Valeu, né? Tem que ter pelo menos essa intenção. Essa intenção, né? São ministros ordinários, aí isso é a exceção da exceção, né? Aí ele vai falar agora do que é ordinário, ou seja, do que é o que acontece de forma ordinária, ou seja, de forma natural, normal. São ministros ordinários do batismo o bispo e o presbítero, e na Igreja Latina também o diácono. Em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, desde que tenha a intenção requerida, pode batizar utilizando a forma batismal trinitária. A intenção requerida é a de querer fazer o que faz a Igreja quando batiza. A Igreja vê a razão desta possibilidade na vontade salvífica universal de Deus e na necessidade do batismo para a salvação. A gente acabou de falar, né? Ministros ordinários, né? O bispo, o presbítero e o diácono na nossa igreja aqui, né? Então, o diácono já pode batizar, pode celebrar casamentos, né? Tem algumas coisas que a nossa igreja já confere aos diáconos, né? E nesses casos extremos, existem essas outras alternativas, né? Seção sexta, necessidade do batismo. 1257. O próprio Senhor afirma que o batismo é necessário para a salvação. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Não é assim que diz lá no Evangelho de São Mateus? Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Por que é que ele tirou o batizado? Porque já foi batizado. Ele já foi batizado uma vez, só se batiza uma vez. Então, se você se batizar e não crer mais e perder a fé no meio do caminho, vai para o inferno. Então, aquele que crê, ou seja, ouvi, acreditei, creio, professo a fé, fui batizado e continuo em vida, né, em estado de graça, serei salvo. Fui batizado, né, ouvi, criei, acreditei, tenho a fé, sou batizado, aí entrei na federal. Comecei a pintar meus cabelos de roxo e tal, e fumar maconha, essas coisas todinhas. Perdi a fé. Então, eu sou batizado, mas estou sem fé. Então, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê mais, né? Não crê mais, será condenado, né? Então, o próprio Senhor afirma isso, né? Por isso ordenou aos seus discípulos que anunciassem o evangelho e batizassem todas as nações. O batismo é necessário para a salvação de todos aqueles a quem o evangelho foi anunciado e que tiveram a possibilidade de pedir o sacramento. Então, Deus não pede o impossível, né? Deus não pede o impossível. O batismo é necessário para a salvação de quem? De todos. Que todos? Aqueles a quem o evangelho foi anunciado. E quem mais? E que tiveram a possibilidade de pedir o sacramento, né? Então, assim, os índios, antes de chegar à igreja aqui, como era? Tem outros caminhos que a igreja diz, né? Pela misericórdia de Deus. Sei quem, os africanos, não sei aonde. Existem esses caminhos, né? Mas para os que tiveram o anúncio do evangelho e tiveram a possibilidade de pedir o sacramento, esse sacramento é necessário. A igreja não conhece outro meio senão o batismo para garantir a entrada na bem-aventurança eterna. Garantir. Nós acreditamos que o batizado tem a garantia de que está dentro da igreja. Existem outras formas? Existe, porque para Deus nada é impossível. Então, ele pode botar para dentro e para fora da igreja quem ele quiser, do jeito que ele quiser. Mas a igreja não conhece outro meio para garantir essa entrada que não seja o batismo. Por isso que a igreja, o mandamento de Cristo é o quê? Ir de batizar e todas as criaturas, etc. Anunciar e ensinar, né? E converter, né? Ou seja, ele não manda só batizar, tem que batizar e converter as outras nações para que elas tenham essa garantia de que vão ser admitidas na igreja, né? Por isso, a igreja, né? Por isso, tem cuidado em não negligenciar a missão que recebeu do Senhor de fazer renascer da água e do Espírito todos os que podem ser batizados. Deus ligou a salvação ao sacramento do batismo, mas ele próprio não está prisioneiro dos seus sacramentos, né? Então, Deus dá os sacramentos e ele tem as outras formas que ele quiser lá, né? 1258.
Desde sempre, a Igreja tem a firme convicção de que aqueles que sofrem a morte por causa da fé, sem terem recebido o batismo, são batizados pela sua morte por Cristo e com Cristo. Esse batismo de sangue, tal como o desejo do batismo ou batismo de desejo, produz os frutos do batismo, apesar de não ser um sacramento, né? Então, relembrando, sacramento o que é? Sacramento é um sinal visível da graça invisível. Sinal visível. O camarada foi morto lá, os mártires, né? Que foram mortos. Esse bispo que foi morto agora lá no Moçambique, foi assassinado um bispo lá. Esse pessoal lá na África, que todo dia os muçulmanos matam gente lá. Se no meio daquela igreja lá, que entra um muçulmano e sai metralhando todo mundo, ou que toca fogo na igreja e mata todo mundo queimado lá dentro. Se no meio daquele pessoal, naquela igreja ali dentro, tem um que não é batizado ainda, que estava num processo desse de catecumenato, por exemplo, ia ser batizado mais na frente, e morre por causa da fé ali, a igreja acredita no batismo de sangue. Né? Como muitos mártires no começo da igreja foram mortos sem ter passado ainda pelo batismo, né? Então, batismo sacramental. Né? Então, essa é uma forma também que a igreja reconhece oficialmente como a produção dos frutos do batismo, ou seja, essa modificação na alma que a gente vem falando, né? Esse enxertar da alma da gente no corpo místico de Cristo, né? 1259. Para os catecúmenos que morrem antes do batismo, o seu desejo explícito de o receber, unido ao arrependimento de seus pecados e à caridade, garante-lhes a salvação, que não puderam receber pelo sacramento. Então, o que é que acontece? Antigamente, o pessoal, as penitências eram muito maiores, muito mais severas para quem caía em pecado mortal, e as pessoas muitas vezes postergavam seu batismo. Né? Constantino, que foi o primeiro imperador romano que liberou a igreja das perseguições. Né? Houve 10 perseguições gigantescas né? Nos primeiros 250 anos, primeiros 300 anos da igreja. E Constantino, em 313, fez um documento liberando a igreja, retirando qualquer ilegalidade da igreja. Né? A igreja agora é permitida. Ser cristão é permitido no Império Romano. E aos poucos ele foi se convertendo. O próprio imperador foi se convertendo. Né? Santa Helena. E nesse processo de conversão, ele foi batizado num leito de morte. Ele doente, quase, né, sabendo que ia morrer lá em 337. Quer dizer, ó, o Edito de Milão é 313. Ele morreu em 337, quer dizer, 24 anos depois. Né? Então, no final da vida, nas últimas semanas de vida, ele vinha nesse processo de catecumenato, de conversão e tal, etc., adiando conscientemente o batismo. Ele queria que fosse nos últimos momentos. Por quê? Porque ele tinha medo de se batizar e pecar. Porque aí, se ele pecasse, as penitências eram enormes. Eram anos e anos de penitência e tal, até ser readmitido na igreja. E ele era um pecador fino, né? Assim, matou um filho, matou a mãe, certo? Ele matou um filho dele, ele era casado com uma mulher chamada Fausta. E ele já tinha um filho com outra mulher. Aí essa Fausta, a mulher dele, começou a buzinar nos ouvidos dele, dizendo que o filho dele ia matar ele para ser imperador. Tinha muito isso na época, lá em Roma, né? Um matava o imperador para virar imperador. Aí ele aceitou a ideia, né? Aí, não, esse menino vai querer me matar, aí eu vou matar ele primeiro. Aí matou o próprio filho, né? Matou o próprio filho. Aí Santa Helena, santa, né? Pelo amor de Deus, meu filho, como é que você faz isso? Pode fazer isso lá? Verdade, estou arrependido. Tive uma ideia, vou matar minha mulher, que foi quem me orientou a matar meu filho. Pronto, e foi isso que ele fez, né? Então ele matou o filho, depois ficou com raiva da mulher, porque a mulher que convenceu ele a matar o filho, matou a mulher. Então era assim, um cara pagão, mentalidade pagã naquela época, era assim. No Império Romano existia o pátrio poder. O homem tinha total poder de vida e de morte sobre seus filhos, sobre suas mulheres, sua mulher e sobre seus escravos. Podia matar a hora que quisesse. Né? Então é uma mentalidade que foi o cristianismo, que para hoje, para a gente hoje isso é absurdo, né? Mas a mentalidade deles era essa. Era essa. Então, foi o cristianismo que aos poucos foi entrando no império, foi se difundindo e mudando essa mentalidade, né? Elevando a dignidade da mulher, elevando a dignidade do escravo e até o próprio imperador. Né? E no final da vida ele se batizou. E parece que morreu logo depois. A gente crê, a igreja
tem assim, apesar dele, ele não é santo para nós, para a Igreja Ortodoxa Russa, ele é santo, santo, né? Constantino. Para nós, não é santo, é um benfeitor da igreja. Por quê? Porque foi um político que, tendo o poder que teve, deu liberdade para a igreja e deu muitos benefícios para a igreja florescer. Não foi ele que fez a igreja crescer. Ele abriu espaço, deu condições para que a igreja crescesse, né? Tirou os obstáculos e deu algumas facilidades também. É, Pois é o que se fala, né? Político teoricamente não tem motivo, porque os cristãos eram minoria na época dele, né? Minoria, muito minoritária, né? Era, comparado ao império todo, os cristãos eram muito poucos. Então ele não tinha vantagem política de se converter, né? Uma vantagem representativa, né? Tudo indica que ele foi se convertendo mesmo, né? Ele viu, teve uma visão, né? Ele tinha uma batalha lá antes dele virar imperador. Ele ia entrar em confronto lá com outro cara, outro imperador também, um tal de Maxense, e a mãe dele já era cristã, eu acho. Já tinha muitos cristãos dentro do próprio governo, né, do próprio exército dele e tudo mais. E ele teve uma visão de Cristo, né? Apareceu, eles tinham o símbolo da águia, né? O Império Romano é aquela águia, né? E ele adorava o Deus Sol, Constantino. E um belo momento ele teve uma visão de Cristo e Cristo disse, né, sobre este sinal você vencerá, que é o sinal do cristograma, que para nós parece um PX, né? Aquele da primeira comunhão, aquele PX. Aquilo ali são as duas primeiras letras do nome Cristo em grego, né? Que é como era escrito no Evangelho, né? E aí ele pegou, mandou fazer aquelas bandeiras, né? Com esse cristograma para o exército todinho e lutou com esse. E o exército dele tinha 40 mil homens e o exército do inimigo dele tinha 100 mil. Era mais do que o dobro dele. E ele venceu, né? O exército do outro inimigo, né? Então aquilo ali, como ele era supersticioso, era a mentalidade pagã de superstição, né? Então assim, então foi esse Deus que me fez, né? Foi uma conversão interesseira, vamos dizer assim. Mas acontece muito isso também, né? Até hoje acontece, né? Quantas vezes a gente não vê pessoas se convertendo porque conseguiram determinada coisa, né? Conseguiu uma graça, uma cura, né? Um emprego, isso, aquilo, outro, né? Aí daí é um estalo, né? E depois você vai se converter, vai buscar mesmo, vai desenvolvendo e vai vendo que, tudo bem, o primeiro impulso não foi lá essas coisas todas, mas Deus aproveita tudo, né? Deus aproveita tudo. Tudo, como é que é? São Paulo tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Mais ou menos assim, eu nunca sei esses versículos decorados. Eles entraram assim na minha vida, mas não decoro exatamente, né? Mas é mais ou menos isso, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, Deus aproveita tudo, né? Pois é, exato. Era uma mentalidade muito grotesca, né? E o cristianismo foi ao longo dos séculos, né? Modificando isso. Cadê? 1260, né? Então, bora. Com efeito, já que Cristo morreu por todos e a vocação última de todos os homens é realmente uma só, a saber, a vocação divina, devemos manter que o Espírito Santo a todos dá a possibilidade de se associarem a este mistério pascal, por um modo só de Deus conhecido. Todo homem que, na ignorância do Evangelho de Cristo e na sua igreja, procura a verdade e faz a vontade de Deus conforme o conhecimento que dela tem, pode salvar-se. Podemos supor que tais pessoas teriam desejado explicitamente se dele tivesse conhecido a necessidade. Então é aquilo, né? Que a gente já viu em outros momentos também. Os 10 mandamentos estão inscritos no coração de todos os homens, de todos os tempos, de todas as civilizações. Então, em todas as civilizações, os homens sabem, percebem que matar é errado, que roubar é errado, que desejar o que é do outro é errado, que cometer adultério é errado, que não respeitar os idosos, os seus pais é errado, que tem que ter um Deus para adorar, embora você esteja adorando o Deus errado. Isso é um impulso natural do ser humano de procurar a divindade, um ente superior, e você tem que ter celebrações, no caso do mandamento
guardar domingos e festas. Todas as sociedades têm um rito religioso e que as pessoas devem participar. Então, os 10 mandamentos estão inscritos no coração do homem. Aí ele diz aqui: todo homem que, na ignorância do evangelho, né, ou seja, nunca ouviu falar disso, mas procura a verdade e faz a vontade de Deus, conforme o conhecimento que dela tem, pode salvar-se. Então, Deus utiliza dessa busca sincera dessas pessoas pela verdade, por uma vida virtuosa, etc, etc. E essas pessoas, a igreja assente que elas podem se salvar pela misericórdia de Deus. E o catecismo nos diz, né? E a gente pode supor que essas pessoas, se tivessem ouvido falar do evangelho e da necessidade do batismo, o teriam pedido, né? 1261. Quanto às crianças que morrem sem batismo, a igreja não pode senão confiá-las à misericórdia de Deus, como o faz no rito do respectivo funeral. De fato, a grande misericórdia de Deus, que quer que todos os homens se salvem, e a ternura de Jesus para com as crianças, que o levou a dizer: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, né? Permitem-nos esperar que haja um caminho de salvação para as crianças que morrem sem batismo. Por isso, é mais premente ainda o apelo da igreja a que não se impeçam as criancinhas de virem a Cristo, pelo dom do santo batismo. Então, teve a doutrina como é que é? Do limbo, né, e tal. A igreja não tem nada definido sobre isso. As crianças que morrem sem batismo é como essas outras pessoas aqui, que, pela misericórdia de Deus, a gente acredita que eles possam se salvar. Então, essas crianças, mais especialmente ainda, olha, veja só, né? Por exemplo, nós somos pais católicos e temos fé em Cristo e tal, etc. Nosso filho, sei lá, ou abortado, né? Ou abortado, sim, naturalmente morre durante a gestação, morre recém-nascido sem ter recebido o batismo. A gente tem todos os motivos do mundo para acreditar que, pela misericórdia de Deus, eles vão ser salvos, né? Então, pelo que ele diz aqui, parece que sim, né? Parece que sim, né? Um rito no respectivo funeral de criança, né? É porque é um livrinho, né? É um livrinho do rito bem direitinho, né? Aí deve ter lá, né? Deve ter alguma coisa assim para criança que morreu sem batismo, deve ter, né? Uma leitura diferente, né? Por exemplo. Explicando assim, para resumir, explicar o que é a criança. Ele quer explicar, não, lá. Pois é, a igreja não define isso aí, né? Não é, teoricamente, não faz sentido, né? Se a gente for usar nossa cabecinha aqui, não faz sentido. Não, mas não faz sentido, porque homem é homem, né? Igual o Falcão, filósofo. Falcão, né? Homem é homem, menino é menino, macaco é macaca, e a música continua, né? Nós somos seres humanos. Nossa natureza é humana. Nós temos o que nos torna seres humanos: vontade, inteligência, corpo e alma, certo? Os anjos têm a natureza angélica, eles são inteligência separada da matéria, como São Tomás de Aquino define, né? Então, os anjos são pessoas, por quê? Porque têm inteligência, têm vontade, mas eles não têm corpo. O anjo não tem corpo, é um ser puramente espiritual, né? A inteligência deles é separada da matéria, né? Então, não faz sentido, isso aqui eu estou dizendo pensando aqui, raciocinando, né? Não faz sentido a gente achar que uma criança que morreu sem batismo virou um anjo. Até porque, hierarquicamente na criação, os anjos são superiores a nós, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra, né? O céu é o mundo espiritual, né? Primeira coisa que o Gênesis diz lá, né? E depois, lá que a gente foi criado, coitado, nós, né? Então, assim, hierarquicamente, os anjos, né? Lúcifer, o que quer dizer Lúcifer? Lúcifer Fé é um verbo latino que quer dizer, e grego também quer dizer portador, quem carrega, quem porta, né? Quem carrega a luz, né? Então, Lúcifer é o portador da luz, é o anjo de maior hierarquia, né? Que tem, né? Um anjo mais belo e tal, etc, né? Então, não, a princípio, não faz sentido essa explicação aí, né? Assim, a criança é um ser humano que morreu sem batismo e pode, segundo a nossa fé, a misericórdia de Deus, salvar essas crianças e elas estão lá o que a gente sabe é o seguinte, que elas não vão para o purgatório, porque não tem pecados pessoais, né? A criança que
morreu sem ter pecados pessoais, não pode ir para o purgatório, porque o purgatório é o lugar que a gente vai purgar os nossos pecados pessoais, né? Que a gente cometeu. É isso que a igreja diz. Então, por isso que a igreja não tem uma solução definida. E nem é obrigatório ter, né? Tem muitas coisas que a igreja nos propõe que não são verdades de fé. Por exemplo, a gente não é obrigado a crer no Santo Sudário. A gente não é obrigado a crer nas revelações, nem mesmo de Nossa Senhora de Fátima, nem de Lourdes, revelações privadas de Santa Faustina. Essas visões a igreja reconhece como pessoas santas, reconhece como coisas dignas de serem, assim, que são compatíveis com a nossa fé, que favorecem a fé, piedade popular, etc. e tal, mas a gente não é obrigado a crer. É tanto que a gente não é obrigado nem a rezar o texto, né? Que é a revelação mariana de Fátima, né? Fátima não, é mais antiga, mas mais impulsionada em Fátima, né? Mas a gente não é obrigado a rezar o texto, porque aquilo ali não é verdade de fé. Eu posso ser católico sem crer na revelação de Fátima, por exemplo, né? É claro que a nossa piedade nos exorta a, se a gente crê em tudo que a igreja diz como dogma de fé sobre Nossa Senhora, né? Que é a mãe de Deus, que é a mãe da misericórdia, que é a intercessora, né, a maior criatura de todos, cheia de graça, etc, etc. É muito provável que todas essas revelações sejam verdadeiras, né? Mas não é verdade de fé, né? Essas revelações privadas, né? Então, uma verdade de fé é o purgatório. O purgatório é o quê? É um lugar que a gente vai pagar e expiar os nossos pecados pessoais. As crianças que morrem sem batismo não têm pecados pessoais, então elas não vão para o purgatório. E vão para onde? A gente acredita na misericórdia divina, né? Que elas podem ser salvas, né? Cadê? Que horas? Vamos em frente. Tirar o atraso da outra, né? Foi só 1 hora na outra vez, hoje vão ser 3 horas. 1262. Os diferentes efeitos do batismo são significados pelos elementos sensíveis do rito sacramental. A imersão na água evoca o simbolismo da morte e da purificação, mas também da regeneração e da renovação. É o que ele diz lá, a graça do batismo é uma graça regenerante e uma graça elevante. Regenerar, o que é? Regenerar é gerar de novo, né? Generar do verbo latim que quer dizer gerar, né? Então, nós fomos gerados em um momento aí que a gente participava da vida divina, lá com Adão e Eva, e a gente perdeu essa graça. Então, para a gente ser gerado de novo nessa graça, tem o batismo, né? Então, é a graça regenerativa, regenerante. E a graça é elevante, porque a gente passa da nossa natureza puramente humana para participar da realidade divina em Cristo, né? Então tem esses dois efeitos, essas duas, vamos dizer assim, modalidades da graça do batismo, né? A água lava e purifica, simbolizando a remissão de todos os pecados e a libertação do peso do mal. A imersão evoca a morte e a ressurreição, né? Quando você mergulha e sobe novamente, né? O renascimento para uma vida nova em Cristo. 1263. Todos os pecados são perdoados. Pelo batismo, todos os pecados são perdoados. O pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas devidas ao pecado. Com efeito, naqueles que foram regenerados, nada resta que os possa impedir de entrar no reino de Deus. Nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem as consequências do pecado, nas quais a mais grave é a separação de Deus. Então, é isso, né? Se batizou e morreu, está no céu, direto, sem escala, né? A nossa fé é essa, né? O problema é esse tempo, né? Que depois do batismo a gente tem muito tempo para fazer besteira, né? 1264. No batizado permanecem, no entanto, certas consequências temporais do pecado, como os sofrimentos, a doença, a morte ou as fragilidades inerentes à vida, como as fraquezas de caráter, etc. Assim como a inclinação para o pecado, a que a tradição chama de concupiscência, ou metaforicamente a isca ou aguilhão do pecado. Deixada para os nossos combates, a concupiscência não pode fazer mal àqueles que, não consentindo nela,
resistem corajosamente pela graça de Cristo. Bem pelo contrário, aquele que tiver combatido segundo as regras será coroado, né? São Paulo a Timóteo. Então é isso, né? Adão e Eva pecaram e teve todas aquelas consequências que Deus diz lá, né? A submissão da mulher ao seu marido, as dores do parto, a morte, foi retirada a graça preternatural da imortalidade, né? A inclinação para o pecado, né? Ou seja, ele diz lá, né, que o homem e a mulher vão se desejar mutuamente, né, de forma desordenada. Enfim, todas essas consequências permanecem, né? Permanecem na gente, a gente sabe muito bem disso, né? Mas se a gente luta para combater essas inclinações e para não cair e pede perdão quando a gente cai, aquele que tiver combatido segundo as regras será coroado, né? As regras são os mandamentos de Cristo, né? 1265. O batismo não somente purifica de todos os pecados, como faz também do neófito uma nova criatura, um filho adotivo de Deus, tornado participante da natureza divina, membro de Cristo e co-herdeiro com ele, templo do Espírito Santo. Ou seja, isso aqui ele está dizendo que é a inabitação da Trindade, né? Inabitação trinitária, né? Ou seja, a Trindade habita na nossa alma no momento em que nós somos batizados, né? A Santíssima Trindade, 1266. A Santíssima Trindade confere ao batizado a graça santificante e a graça da justificação, que torna capaz de crer em Deus, esperar nele e o amar pelas virtudes teologais, ou seja, fé, esperança e caridade, lhe dá o poder de viver e agir sobre a moção do Espírito Santo e pelos dons do Espírito Santo, né? Temor de Deus, né? Fortaleza, inteligência, conselho, piedade, os 7 dons do Espírito Santo, né? E lhe permite crescer no bem pelas virtudes morais. Assim, todo o organismo da vida sobrenatural do cristão tem sua raiz no santo batismo. Então, são esses 3 pacotes que a gente recebe quando a gente é batizado. Fé, virtude teologal, que nos faz crer em tudo que Jesus revelou, né? Tudo, né? Esperança, né? Esperança é a virtude pela qual nós somos inclinados a buscar essa meta final, que é a união com Deus. E o amor, né, que é a caridade, enfim, que é essa união, né, que a gente não é capaz de ter união perfeita com Deus, só se Ele nos dá. Então, Ele nos dá a caridade. Os dons do Espírito Santo são como, eles falam muito, analogia do barco, né? Tem um barco que é movido através das velas, né? Mas para que haja movimento é preciso o vento. Então, o Espírito Santo é o vento. E os dons do Espírito Santo são as velas. Quanto mais velas, maiores velas, velas diferentes, a gente vai ver os barcos antigamente, que não tinham motor, cada vela daquela tinha uma função, né? Tinha as velas quadradas, tinha as velas triangulares, tinha as velas que eram menores lá em cima, tinha outras maiores aqui embaixo. E quando você queria dobrar para um lado, você baixava essas velas, aumentava essa. Quando você queria ganhar velocidade, você aumentava as velas. Quando você queria fugir das tempestades, você desviava, fechava as velas. E quando você queria navegar contra o vento, você mudava as velas de posição. Enfim, as velas são estruturas que captavam os ventos para empurrar na direção que você queria ir, né? A direção que a gente quer ir é chegar até Deus. Então nós somos o barco. Então a gente, quanto mais fortes e maiores e mais diversificadas forem essas nossas velas, melhor. Então a gente tem a vela da fortaleza, dom do Espírito Santo, né? A vela do temor de Deus, aí faz analogia, né? O temor de Deus é aquele, lá vem a tempestade. Então, a vela da piedade é uma vela que você tem que diminuir para você não ser atingido por uma tempestade. A vela da fortaleza é a vela que você precisa para aguentar navegar em mares tempestuosos. A vela do conselho é a vela mais inteligente. Então, é as velas que são triangulares, que aproveitam o vento. Entendeu como é que é? E as virtudes morais, bom, então os dons do Espírito Santo não é nada que nós fazemos. São coisas que a gente recebe que facilita que a gente seja impulsionado pelo Espírito. E existem as virtudes morais, que é o que a gente faz. O que a gente faz.
Justiça, fortaleza, temperança, prudência. Isso aí são coisas que a gente faz. Só que no batismo a gente recebe as virtudes morais infusas. O que isso quer dizer? Que essas nossas virtudes que a gente já tem por ser seres humanos, a gente já tem inclinação para a justiça, para a prudência, para a temperança. Só que a gente faz isso quando a gente não é batizado, a gente não tem fé, a gente faz para a gente viver melhor, para a gente enriquecer, para a gente ter um trabalho melhor, para a gente ter conforto, para a gente ter luxo, para a gente não levar multa, para a gente ser sabido, essas coisas, né? Quando a gente é batizado, a gente recebe a virtude da justiça infusa, ou seja, a partir de agora eu vou usar a virtude da justiça, a minha virtude da justiça, para eu caminhar no caminho de Deus. E como é que eu faço isso? Eu sou médico, eu atendo meus pacientes para ganhar dinheiro. Quando eu não sou batizado, não sou cristão. Eu quero só ganhar dinheiro e ficar rico. Então, por justiça, eu vou cobrar um valor justo das minhas consultas para não ser uma coisa criminosa, né? Não infringir a lei, por exemplo. No momento que eu sou batizado e vivo seguindo os ensinamentos de Cristo, eu vivo seguindo as palavras de Cristo que diz: tudo aquilo que fizerdes a um desses pequeninos é a mim que eu faço. Né? Então, eu vou usar a minha justiça agora, a virtude da justiça, para fazer pelo próximo o que lhe é devido, mas para que eu agrade a Deus naquele próximo e me aproxime dele através dessa justiça. E a temperança? Não, se eu não sou batizado, se eu não sou cristão, eu não como açúcar, eu não como gordura, carne gorda, para não engordar, para poder eu não ter meu corpo inflamado, para eu ter atividade física boa, para eu ser um ser humano super desenvolvido fisicamente, né? No momento que eu sou batizado e vivo uma vida cristã, eu vou usar a minha temperança para caminhar com o destino a Deus. Então, eu vou fazer penitência, eu vou fazer jejum. Eu faço jejum não é para emagrecer, é para eu mortificar o meu corpo, submeter o meu corpo ao meu espírito. E assim eu me aproximo mais de Deus. Então, eu deixo de beber, não é porque o álcool faz mal para o meu fígado, ou então eu vou ficar, desorientado, ridículo, não é isso. Minha imagem perante a sociedade vai ficar feia, não é isso. Eu não vou beber agora que eu sou cristão e batizado e recebi a virtude da temperança infusa. Eu não vou beber porque eu não posso me embriagar e perder o meu estado de consciência e deixar minha família desprotegida, minha mulher desprotegida, ou eu perder o meu senso e bater na minha mulher e bater nos meus filhos, ou virar um carro e matar uma outra família. Entende? Não é por medo de ser punido pela justiça por ser um criminoso. É por medo do inferno. Né? Eu não vou mais cometer excessos por causa da minha temperança. Não é por medo de ser preso, é por medo do inferno. Isso é a parte ruim, né? E a parte boa é, se eu desenvolver a minha temperança ao máximo, eu vou ser um santo, um grande santo. Então, é isso que significa a virtude. E na nossa analogia do barco, são os remos, né? Os remos são o que a gente faz para movimentar o barco, né? Então, as velas são os dons do Espírito Santo, que a gente vai receber o impulso do Espírito Santo para a gente agir, e os remos são o que a gente faz para a gente andar para frente. E quanto mais remos mais fortes, remadores mais fortes, melhor o nosso barco vai caminhar para frente, né? É muito boa essa analogia do barco, né? Assim, vamos só mais um pouquinho, acho que dá para a gente ir mais uns minutinhos. 1267. O batismo faz de nós membros do corpo de Cristo. Desde então somos nós membros uns dos outros. O batismo incorpora na igreja. Das fontes batismais nasce o único povo de Deus da nova aliança, que ultrapassa todos os limites naturais ou humanos das nações, das culturas, das raças ou dos sexos. Por isso é que todos nós fomos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo. Está abundantemente nas cartas de São Paulo, né? Então não há mais escravo nem livre, não há mais grego nem judeu, tudo é igual. Todos nós, como somos incorporados em Cristo, nós formamos um só corpo, né? 1268. Os batizados tornaram-se pedras vivas para a edificação de um edifício espiritual para um sacerdócio santo. Pelo batismo, participam no sacerdócio de Cristo, na sua missão profética e real, são raça eleita, sacerdócio de reis, nação santa,
Povo que Deus tornou seu, para anunciar os louvores daquele que os chamou das trevas à sua luz admirável. O batismo confere a participação no sacerdócio comum dos fiéis. Então aqui, ó, muitas citações, né? Muitas citações, carta de São Pedro. Eu acho que a gente viu uma vez, o catecismo tem mais de 4.000 citações bíblicas, ou seja, não tem nada mais bíblico do que a nossa igreja, né? Ao contrário do que, né, querem nos questionar muitas vezes, né? E esse sacerdócio é isso, né? A gente participa do sacerdócio de Cristo segundo o nosso estado de vida, né? O padre é sacerdote de uma forma e nós somos sacerdotes de outra forma, anunciando a palavra na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, não falando simplesmente anunciando a palavra com a Bíblia embaixo do braço, abrindo Bíblia, né? Vivendo conforme os ensinamentos de Cristo, né? Não tem nada melhor do que viver conforme o ensinamento de Cristo para, como exemplo, ser fonte de conversão, né? Como São José Maria diz lá, né? É o segundo ponto do livro Caminho, acho que é o segundo. Ele diz assim, né? Tomara que você se comporte de tal forma que todo mundo que olhar para você diga assim, esse lê a vida de Cristo, né? Quer dizer, lê tanto o Evangelho, incorpora tanto aqueles ensinamentos de Cristo que se parece com ele, pelo seu exemplo, né? De virtude. E aí, acho que a gente está concluindo uma parte aqui. 1269. Feito membro da igreja, o batizado já não se pertence a si próprio, mas àquele que morreu e ressuscitou por nós. A partir daí, é chamado a submeter-se aos outros, a servi-los na comunhão da igreja, a ser obediente e dócil aos chefes da igreja e a considerá-los com respeito e afeição. Assim como o batismo é fonte de responsabilidade e deveres, assim também o batizado goza de direitos no seio da igreja. Direito de receber os sacramentos, ser alimentado com a palavra de Deus e ser apoiado com outras ajudas espirituais da igreja, né? Então, no momento que a gente é batizado, a gente entra para a igreja e, como toda sociedade, a igreja é uma sociedade. Sociedade de múltiplas pessoas, né? Somos múltiplas pessoas aqui, os que estão vivos, os que já morreram estão no purgatório, os que já morreram já estão no céu. São múltiplas pessoas que formam essa sociedade, um corpo místico, né? Sociedade perfeita, como algum teólogo aí chama, que eu não lembro, não vou saber de onde é essa afirmação, mas uma das definições de igreja é essa: sociedade perfeita, querida por Deus, para unir-se a Ele, né? E nós, em toda sociedade, tem direitos e tem deveres. Então, você participa da sociedade Tabuleiro do Norte. Nós temos diversos direitos aqui na cidade de Tabuleiro e temos deveres. E dentro da igreja, da mesma forma, né? 1270. Os batizados, regenerados pelo batismo para serem filhos de Deus, devem confessar diante dos homens a fé que de Deus receberam por meio da igreja e participar na atividade apostólica e missionária do povo de Deus. Então, eu acho que vai até o 1274, está terminando. Dever nosso, confessar diante dos homens. Aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele perante Deus, né? Jesus diz isso, né? Então, aquele que chegar batendo, Senhor, quem é você? Afaste de mim, maldito, e vai queimar no fogo eterno, né? Então, nós devemos confessar diante dos homens na fé. Quando? Quando for prudente, quando for necessário, né? Quando for devido a nós. Nós não devemos negar a nossa fé. E cada situação particular, cada situação é uma situação particular. E participar da atividade apostólica e missionária do povo de Deus. Quer dizer, nós temos nosso culto interno aqui na igreja, mas as atividades externas que são provas de fé e provas e manifestações da igreja devem ser participadas por todos nós, sejam, né, procissões, eventos públicos, etc., como coisas, situações impulsionadas pela igreja. Então, por exemplo, de repente começa de novo, daqui a pouco começa de novo, né? Legislação para liberar o aborto no Brasil. Aí a igreja promove ações para que essa coisa não avance. Então nós temos a obrigação de, impulsionados pela igreja, pelo ensinamento da igreja, de fazermos a nossa parte perante os homens, né? Que é a atividade apostólica e missionária do povo de Deus, né? E tentar converter os outros. Como? De forma prudente também. Você não vai sair gritando nas calçadas e tal, isso aí não converte ninguém, né?
Mas, quando for oportuno, falar, explicar, mostrar, convidar, né? Sim, sim. 1271. O batismo constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos, mesmo com aqueles que ainda não estão em plena comunhão com a Igreja Católica, os irmãos separados, né, por exemplo. Pois aqueles que creem em Cristo e foram devidamente batizados estão numa certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Justificados no batismo pela fé, são incorporados em Cristo, e por isso, com direito, se honram com o nome de cristãos e justamente são reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos do Senhor. O batismo, pois, constitui o vínculo sacramental da unidade vigente entre todos os que por ele foram regenerados. Então, isso aqui ele está falando dos protestantes, né, que nós chamamos de irmãos separados, e dos ortodoxos e de outros cristãos que não estão em união com a nossa Igreja Católica Apostólica, né? Então, ele diz aqui, ó, pelo batismo, ou seja, eles foram batizados. Então, a nossa igreja reconhece que se um evangélico de uma igreja tal foi batizado segundo essa fórmula que a gente reconhece, a Igreja Católica não o batiza de novo se ele se converter ao catolicismo, né? Então, ele diz aqui, ó, justificados no batismo, são incorporados em Cristo e, por isso, com direito, se honram com o nome de cristãos. Então, muitas vezes eles mudam de nome, né? Horas eram protestantes, aí depois, agora não é mais protestante, é evangélico. Agora não é mais evangélico, é crente. Agora não é mais crente, é cristão, né? Teve, até bem pouco tempo atrás, os evangélicos se diziam cristãos, né? Aí daqui a pouco não é mais, não sei como é que estão se chamando mais agora. Mas, assim, a nossa Igreja Católica aqui diz e reconhece essa dignidade deles de se chamarem como cristãos. Por quê? Porque eles estão unidos conosco pela fé em Cristo, né? Então, a gente não recrimina os evangélicos protestantes se denominarem cristãos, né? Pelo contrário, a gente torce que essa fé permaneça neles e cresça ao ponto de que eles passem a se abrir e entender que eles estão numa parte muito limitada da fé cristã, amputada de muitas verdades que eles não reconhecem, né? Então, a gente reza pela conversão deles para que eles possam se abrir à verdade total, né? Ao Cristo total que está na nossa Igreja Católica, né? Eu acho que termina agora, exatamente. 1272. Incorporado em Cristo pelo batismo, o batizado é configurado com Cristo. O batismo marca o cristão com um selo espiritual indelével, chamado caráter, da sua presença a Cristo. Esta marca não é apagada por nenhum pecado, embora o pecado impeça o batismo de produzir frutos de salvação. Ministrado uma vez por todas, o batismo não pode ser repetido. Então, pelo sacramento, o sacramento confere a graça, com certeza, ex opere operado, como a gente sabe. Então, se você batiza um desgraçado que está em pecado mortal, que não se confessou, mas se submete ali à cerimônia do batismo, ele não vai colher os frutos totais do batismo, ou seja, ele não vai ter o pecado, os pecados abolidos, porque ele não se arrependeu, e para os nossos pecados serem redimidos, tem que ter o arrependimento, né? Enfim. Mas alguma coisa acontece ali. E o que é essa coisa? É a impressão do caráter. E essa impressão do caráter batismal deixa aquele desgraçado pronto para receber todo o fruto do batismo. Quando? Quando ele criar vergonha e for se confessar e se arrepender de fato, se converter e se pedir perdão verdadeiramente dos seus pecados. Nesse momento, o seu batismo se manifesta com total esplendor, né? Com todos os seus frutos. Mas, mesmo esse desgraçado que foi batizado em pecado mortal, mesmo que seja público e notório que aconteceu isso, o batismo dele não será repetido na Igreja Católica, porque a gente reconhece que aquele batismo foi válido. Só não está manifesto completamente porque o cidadão colocou o obstáculo para que esse batismo não se concretizasse 100%, né? 1273. Incorporados na igreja pelo batismo, os fiéis receberam o caráter sacramental que o consagra para o culto religioso cristão. O selo batismal capacita e compromete os cristãos a servir a Deus mediante uma participação viva na santa liturgia da igreja e a exercer o seu sacerdócio batismal pelo testemunho de uma vida santa e de uma caridade eficaz.
já comentou isso aqui, né? 1274, para encerrar. O selo do Senhor é o selo com que o Espírito Santo nos marcou para o dia da redenção. O batismo é efetivamente o selo da vida eterna. O fiel que tiver guardado o selo até o fim, quer dizer, que tiver permanecido fiel às exigências do seu batismo, poderá partir marcado pelo sinal da fé, com a fé do seu batismo na expectativa da visão bem-aventurada de Deus e na esperança da ressurreição. Então, a ideia é essa, aqui é um resumo, né? Foi batizado, você vai fazer de tudo para guardar esse tesouro e fazê-lo desenvolver para que no final da nossa vida a gente seja a gente tem essa esperança da ressurreição confirmada, né? E aí do 1275 ao 1284, aquele resumindo novamente, repetições, né? E no próximo encontro a gente continua com o Crisma já, né? Acho que o próximo passo já é o sacramento do Crisma, né?